Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos aqui para mais um Bem Viver Corpo e Mente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder apresentar esse programa. Eu digo que é o queridinho da TV Cidade. É o programa que a gente busca esclarecer dúvidas sobre autoconhecimento, sobre terapias, sobre papéis, os nossos papéis que a gente desempenha dentro da sociedade. E hoje nós não podíamos deixar de lembrar, né, as mães que nós vamos comemorar no domingo, Dia das Mães, né? Se festeja o Dia das Mães. Então, domingo é aquele dia especial e que a gente comemora e que homenageia as nossas mães. E para trazer para vocês uma experiência de mãe, aqui eu chamei uma amigona minha, uma pessoa muito especial, que eu sempre falo, né, pessoal, que aqui só vem gente muito especial, que é a Elisane Bartelli de Césaro. E ela vai falar para vocês, vamos conversar, é um bate-papo, né, sobre as dificuldades, as alegrias, as emoções de ser mãe e hoje de ser avó. Seja bem-vinda, Zane. Te apresenta para os nossos telespectadores poder te conhecer um pouco mais. Muito obrigada, Marga, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje, batendo esse papo tão agradável, um assunto que nos comove muito. Obrigado à TV Cidade pelo convite também. Então, vamos conversar um pouquinho, se você quer que eu me apresente. Isso. O que eu faço, o que eu fiz, já estou aposentada. Então, eu sou Elisane de Césaro, casada com Gilmar de Césaro. Tenho 2 filhos, Rafaela e Matheus. E agora um genro, o Eduardo, e uma neta, a Eduarda, que é a coisa mais querida. Então, eu já estou vivendo esse momento de ser avó, tá? Eu sou formada em licenciatura em Educação Artística, antigamente se dizia assim, licenciatura em Educação Artística, na época que eu me formei, pela UX. E depois, ao longo do tempo, eu fiz uma pós-graduação em Gestão Escolar, com especialização em Supervisão, Orientação e Administração Escolar. O que me levou à direção da escola por 10 anos. Esse ano eu acabei de me aposentar, então eu estou assim realmente vivendo mais para casa, para os filhos e para a família. Mas é um prazer. A Zane foi minha colega de Pilates. Eu tô sentindo tua falta, Zane. Claro que a Cleonice, nossa colega também, é minha parceira hoje de Pilates, mas com certeza eram momentos muito agradáveis com você também. Realmente. Muito bom mesmo. Era, né? Zane, então, assim, ó, como é que tu vê hoje a maternagem, né? Essa questão de ser mãe, como é que tu vê hoje comparando com quando você teve? Você teve com 27 anos. 27, o primeiro filho, né? Uhum. E como é que você compara hoje, que você vivenciou isso, né? De perto com a tua filha, né? Com a netinha e viu como é que isso tudo acontece. Como é que tu tá vendo isso hoje? Bom, eu acho que a maternidade ela não muda em nada assim no âmbito emocional. Eu acho que tudo que ela passou na gestação, eu passei, tudo igual. Acho que não muda muita coisa. O que muda é as informações que eles têm. Nós tínhamos o quê? Alguns livros, na época eu me lembro, nós tínhamos a revista Pais e Filhos, o livro do Dr. Rinaldo Delamare, que era um livro famosíssimo, ele existe até hoje, é um livro bem grosso, que começa desde bebê até acho que é uns 3, 4 aninhos por aí, e fala lá diariamente, assim, o comportamento e tal. Mas hoje eles têm, os filhos, eu vejo a essa informação da internet que é muito, muito boa para eles. Porque existem muitos canais, assim, muitas pessoas que postam, que já são mães, e eles vão acompanhando. E para eles é muito mais fácil do que às vezes a gente, como mãe, dizer alguma coisa. Então, mas eu acredito que tudo que eu procurei passar para minha filha, ela segue. Mas tem coisas realmente que assim, mãe, eu acho que isso não vai dar certo, sabe? Então a gente procura se manter um pouco neutra, né? Ajudar quando precisa.
Mas é muito lindo, eu acho assim que a parte emocional, a parte mãe ali, ela é totalmente igual, é da natureza. É da Muita natureza culpa, da mulher. Muita culpa, Zane. Muita, né? Muito medo de errar, né? Muito medo de errar. Muito medo de estar errando. É isso assim, hoje o que eu fazia, hoje eu vejo que também ela sente, ela verbaliza isso. Às vezes ela chega e diz, mãe, eu não sei, eu acho que eu não tô fazendo certo. E vem a culpa. Vem a culpa, é incrível como é um sentimento que por mais que se trabalhe isso, é um sentimento nosso de mãe que parece assim que tu quer fazer o melhor. 100% perfeito, 100% não errando, né? Então isso frustra, né? Porque nem sempre é como a gente quer. A mãe não é perfeita, né? E eu trago aqui, já fiz um programa também sobre o Dia das Mães uma vez, falando sobre essa questão de que a mãe só precisa ser suficientemente boa, né? Tu concordas, Anne? Porque nós não vamos ser perfeitas nunca, né? Não, a gente tem que se dar o direito de errar. E muitas vezes o nosso erro é por amor, porque tudo que a gente vai fazer pelos filhos, pela família, é tentando acertar. Então, mas a gente é ser humano, a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas dificuldades. Nós somos mulheres que queremos hoje, mesmo na minha época, a gente quer ter o nosso lado profissional também satisfeito, né? A gente procura estar... Então, a gente tem que abranger tudo, é a casa, a família, os filhos e nós, que a gente não pode esquecer da gente, porque temos que trabalhar muito isso. E os filhos não podem também se sentirem culpados quando saem para trabalhar. A gente procura passar isso para eles, que nós também trabalhamos. Né? E é difícil? É difícil. Mas, como a gente estava falando sobre a culpa, a gente não pode exercer demais essa culpa. A gente tem que tentar trabalhar para não ficar esse peso, né? Aí eu saio para trabalhar, meus filhos da escolinha, meu filho está doente. Mas a gente tem que dar um jeito. A gente vai conseguindo conciliar ao longo do tempo. Depois, acho que do segundo filho fica mais fácil ainda, do terceiro quem tem, no caso. O primeiro é uma experiência muito significativa na vida da gente, né? Eu acho que a gente erra muito mais no primeiro do que depois. Muita insegurança, insegurança. Eu acho que a insegurança, a característica do primeiro filho é essa questão da insegurança, de não saber como fazer, como vai ser. Existe muita fantasia, né? A gente fica fantasiando, pensando, e muitas vezes pensando bastante negativo também, né? E com muito medo de enfrentar. Porque muitas vezes nós sofremos na nossa educação, né, que nós recebemos com nossos pais, e a gente não quer cometer os mesmos erros, mas infelizmente, né, Zane, não sei se tu concorda, a gente vai passar por esses ou por outros, mas são tentativas de acerto, que eu gosto de dizer, são né? São tentativas de acerto, exatamente. Como a gente faz, é sempre por amor, né? A nossa tentativa, ela é única e exclusivamente, ela é movida, eu acho que assim, a mãe, o sentimento, ela é movido pelo amor. Não tem outra palavra que a gente possa dizer, né? E sempre errando, mas sempre pelo melhor dos nossos filhos. Tentando fazer o melhor. Tentando fazer o melhor. É aquilo que a gente sabe fazer no momento. Isso. Se a gente aprender a fazer diferente daqui um pouco, ótimo, melhora. A gente pode buscar ajuda, a gente pode... Eu acho muito importante isso, né? Da mãe... como que tu vê, assim, ó, da mãe buscar essas ajudas na família, né? Muitas vezes tem mulheres que não querem ser ajudadas, que não querem interferência da mãe, às vezes menos da sogra ainda, né? É bem interessante isso que tu coloca, Marga, porque assim, na verdade, eu também não quis muito a ajuda da minha mãe na época, não sei por quê. Porque eu via nela assim, ela parecia que não tinha aquela atitude de chegar e ajudar, ela não sabia o que fazer, então ela me passava mais insegurança do que na verdade, então eu preferia ela mais afastada, né? Então hoje eu vejo com a minha filha, eu procurei dar mais segurança para ela. Mas eu penso assim também, tem menos cobrança. Menos cobrança. Tu não acha que o perfil das mães de antigamente era cobrar mais dos filhos? Olha, tu não fez isso. Olha o que tu fez com essa criança. Tu não acha não que faz isso, faz assim que é certo. Achava que o único jeito certo de fazer era o delas, né? E isso fazia com que a gente quisesse elas afastadas, tu não acredita? Eu acho que sim. Acho que sim, pela cobrança mesmo, né? Da própria mãe, da própria família. Não é só a mãe, né? Não, a sociedade, a tia, a família toda. A madrinha, exato. Todo mundo vai se metendo e
E dando pitaco, cunhadas, né? assim. Cunhadas. E eu realmente, eu tive cunhadas bem mais velhas, porque meu marido é temporão. Então eu tive quase que sogras, né? E Elas já tinham filhos. Exatamente, filhos crescidos grandes inclusive. já, né? Inclusive. Aí então, realmente, eu tinha um pouco de receio delas virem na minha casa e cobrar alguma coisa que eu estivesse fazendo errado, né? Fazendo errado. Eu penso que a gente, assim, ó, é ser humano, mas a gente tem uma coisa muito importante que eu dizia pra minha filha também. Mãe, eu vou saber antes do neném nascer. Mãe, será que eu vou saber? Esse filho tem momentos que segue o teu coração. O instinto maternal, ele vai te falar mais alto. Eu acredito que esse instinto da gente, assim, aquela coisa ali dentro, tu vai saber, porque tu vai saber o chorinho do nenê, tu vai saber identificar daqui a pouco até uma carinha. Claro que o primeiro é um pouco mais difícil, mas segue o teu coração. Segue esse instinto que ele vai te dar um caminho legal, né? Mais do que às vezes a fala minha. Claro, Muito deixar mais. elas decidirem por Isso. elas, porque é isso que Ela e o constrói marido, ela e uma o pai, mãe, né? né? Isso, Ela e hoje o pai. o pai mais do que muitos pais antigamente, né? Nós hoje estamos vendo que os pais estão realmente se envolvendo Nossa, na muito. maternagem, na questão do cuidado com o bebê, né? Muito. Eu acho que hoje eles têm, assim, uma participação enorme. Que bom. Desde entrar na sala de parto, que eu vejo os nossos, talvez, eles tinham um medo enorme. Não quero ver, eu não quero ver tu sofrer. Era uma coisa assim, era tabus, né? E aí eles tinham medo, ficavam afastados, então eles não chegavam nem perto. Hoje não, eles estão lá junto, né? Dando a mão ali, apoiando. É lindo isso. E vão para casa e ficam ajudando o tempo inteiro, é o banho. Eu acho que o envolvimento é bem maior. Não que os outros não deixassem de dar amor nem nada, mas eu acho que o envolvimento deles na parte física ali, no trabalho do dia a dia, eles estão mais participativos. E tu concorda, talvez, ou pensa diferente, que às vezes as mães se queixam que os pais não ajudam tanto, mas por nós assumir e não deixar esse pai... enfim, participar mais, cobrando desse pai, como a gente é cobrado das mães, das sogras, enfim, ó, tu tá fazendo errado, a mulher tende a achar que ela tem que cuidar do filho e criticar muito o marido da forma como ele tá agindo e ele acaba se afastando. Eu acredito que sim, eu acredito que pode acontecer, Marga, até pela questão cultural, né? É a questão cultural que ela vem vindo. Então, eu acho que cada geração, ela tenta mudar um pouquinho. Né? Estamos evoluindo. Eu acho que estamos evoluindo. Eu acredito que sim. Eu sinto isso que sim. Pelo menos agora sim, acompanhando a minha família, a minha filha, quero dizer, e o genro, eu acho que tem uma evolução muito grande. Mas isso que tu colocasse de a gente não querer, porque a gente não deixar, parece que assim, a cria é minha, o filho é meu. Né? A responsabilidade é toda minha. Porque é cultural. Né? É cultural. Porque nos cobraram isso, cobraram das nossas mães, elas cobraram de nós, enfim. Nós temos essa cultura de que quem pariu, quem carregou no útero, né? E quem pariu tem que dar conta de cuidar. E a coisa não é bem assim. A gente tá vendo que tá mudando e que bom que tá mudando, né? Que bom mesmo, porque as mães também precisam daquela saída, às vezes tem que deixar com o pai. Então eles têm que ter todo esse envolvimento já com a criança, né? Com o bebê, porque eles vão ficar alguns minutos, eles também não podem se apavorar, né? Não tem que sentir ou ligar toda hora, assim, o que tá acontecendo e o que eu faço? Não, eles também têm que ter essa autonomia, a hora da mamadeira, a hora da comidinha, a hora da papinha, né? A hora de trocar fralda. Perfeito! Até o cocô, né? Que muitos fogem do cocô, né? Esse é um problema bem sério, né? Mas o que eu tava pensando que nós mulheres, né, Zane, como é que tu criou teu filho? Tu acha que tu criou teu filho para cuidar de um bebê? Para ajudar? O meu filho menino? Menino. Eu acho que não. Que não, né? Acho que não. Por isso que eles chegam lá também. Eu acho que não. Não, tanto é que ele é dindo da minha neta, e ele não quis pegar o bebê, agora que tá pegando com que ela tem 1 aninho, né, então ele tem, mas eu acho que ainda ele é muito novo. Ele é também, novo, teu filho é novo, né? Eu acho que hoje, tanto a maternidade como a paternidade, ela tá vindo mais tardia do que na nossa época, então eles também têm uma maturidade emocional maior, eles têm uma maturidade de responsabilidade como todo, né?
né? Eu vejo isso pelo menos, na minha experiência também com a escola, que eu trabalhei 10 anos com famílias, diretamente com as famílias. Enquanto eu fui vice-diretora da escola Oscar Bertoldo, trabalhei 20 anos como professora e 10 anos como vice-diretora. E sendo vice-diretora, eu trabalhava diretamente com as famílias. O aluno era um pouco menos, muito mais com as famílias do que com o aluno, né? O aluno também. Mas as famílias era aquela conversa. E aí, ao longo desse tempo, me deu uma experiência muito grande. Muito grande mesmo. Foi maravilhoso. Eu acho que, assim, para minha vida, foi um crescimento enorme, né? E quem vai na escola ainda é a mãe também, né? A maioria. A maioria, mas também eu acho que eles estão tá mudando. já, por isso que eu disse, eles estão já dividindo esse papel, bastante. A própria escola já está exigindo a presença do pai, né? As próprias crianças cobram dos pais, né? Sim, também. Porque aquela conversa, quando a gente chama assim, os pais para conversar com a gente, se vem só a mãe, fica ruim, porque ela vai passar o quê depois? Então a gente cobra. Não, o ideal seria que os dois estivessem aqui. Porque ele também tem que ouvir. E eles ficam muito satisfeitos também, Marga, hoje. Eles gostam de Eu vou dizer que hoje os pais gostam de participar. Se sentem bem mais assim... como eu vou te dizer, mais ligados, né, com a própria educação do filho. Então, é importante isso, eles estarem presentes, ouvirem o que a gente tem para dizer, porque a fala, o que a mãe vai levar para casa, ou o filho, nunca é a mesma coisa do que a gente conversou ali. Né? Então, é a visão dela. A visão dela. Talvez ela vai passar o que foi importante para ela, ou vai deixar alguma coisa de lado, que ela acha que não seria tão importante. Mas eu acho que hoje eles estão muito participativos, sim. Eu acho que eles estão... É um caminho bem bacana, viu? De crescimento. Eu acho que está realmente mudando, né? Porque temos países hoje, europeus, que eu sei, né? Que já existe uma licença paternidade. Inclusive tem, se eu não me engano, é a Finlândia que eles dividem a licença maternidade. Eles dividem, é 1 ano de licença maternidade, mas qualquer um dos genitores pode assumir esse papel. Então, tem casais que optam pela mãe ficar os 6 meses, os primeiros 6 meses, porque dá 1 ano, quase, de licença maternidade, dá em torno de 1 ano, né? 315 dias eu estava vendo. Então, aos primeiros 6 meses, a mãe fica com o filho, que é mais dependente, por causa até da amamentação, e os outros 6 meses o pai fica de licença maternidade, ou paternidade, no caso, né? Isso é bacana, né? Muito legal, eu acho assim que é uma evolução, e é sinal que os tempos estão mudando. Estão mudando, né? É verdade. E que realmente a figura paterna está sendo mais requisitada, que está sendo mais... se envolvendo mais. Quem sabe nós, mulheres, estamos deixando mais, né? É verdade. Isso aí, chamando e dando esse espaço para eles. E tendo consciência que nós, não é porque a gente gerou, não é porque a gente pariu, que a gente tem que tomar toda a responsabilidade sobre si. Eu sempre falo para os meus pacientes, enfim, as pessoas que eu convivo, que muitas vezes os pais pecam por omissão. Porque deixam a mãe fazer por conta dela. Se omitem, se escondem, não se envolvem. Antigamente era muito comum isso, né? Sim, muito. A tua mãe é que decide, a mãe é que... Só para apanhar, né? Vai lá... Quando era aquela coisa assim da voz mais grossa do pai, aquela coisa mais autoritária, né? Tu não te comportava, vou contar pro teu pai. Era só como uma figura ameaçadora até, verdade, né? verdade. Que normalmente nem eram os pais que batiam, mais eram as mães mesmo. Eram as mães que batiam, né? Ameaça a mãe, né? Todo dia vai te pegar. Mas e essa coisa de bater, Zane? O que tu acha? Como que a gente pode ter um meio de campo aí? O que pode acontecer na educação dos filhos? Olha, na minha opinião, assim, os meus pais nunca me levantaram a mão. Meus pais são de uma geração bem que era de surrar. Que era de bater, era pegar o chinelo mesmo, né? E bater. Mas assim,
A forma dos meus pais de nos educar era pelo castigo mesmo, tirar alguma coisa. Nós tínhamos lá uma escada que ia tipo para um sótão. O nosso castigo, porque a gente morria de medo daquela escada, né? Então o nosso castigo era assim: vocês vão ficar aqui 1 hora e pouco, pensando o que vocês fizeram. Mas aí, então, era um castigo mais tranquilo. Sentava lá, esperava passar aquela 1 hora. Nem era 1 hora. Não chegava a dar tudo isso, né? Porque 1 hora tu não aguenta. Mas assim, eram uns 15, 20 minutos. Depois tirar do castigo. Pensou que nada era tão grave assim. Que precisasse ficar um castigo de 1 hora ou mais. Né? Mas era a forma deles. Mas nunca, nenhuma das filhas levantou a mão, nada. Nós também, eu e o meu marido com os filhos, a gente também nunca levantou a mão, tá? Às vezes tinha um ameaço assim: olha que eu vou pegar o chinelo, porque é uma forma, às vezes assim, parece que tu não sabe mais o que fazer, né? Tu não acha que não tá relacionado exatamente sobre que a gente tá estressado e tá sem paciência naquele momento? Exatamente. Porque o filho, assim, você tá com um monte de coisas, o filho é pequeno e ele não te obedece, é hora de ir pra escola, é hora de escovar os dentes, é hora de arrumar a mochila, e a gente tá cheio de atividades. É uma correria, a gente também tem que ir pro trabalho. Então, muitas vezes eles não obedecem, ou aprontou alguma coisa, nada tão grave também, que tivesse que levar uma chinelada, mas às vezes a gente ameaçava porque a gente não tinha mais o que dizer. Às vezes assim, chega, tu ia começar a partir pra grito, né? Ou então... o grito era muito comum. O grito era muito comum. Eu acho que eu era mais do grito. Porque a gente chega no estágio assim que tu começa, não vai fazer, para, chega. E aí então, às vezes, tu tá estressado, chega num limite que não sabe mais como contornar. Em vez de chegar criança, hoje a gente vê no lado da psicologia mesmo, também é pegar a criança e segurar firme, olhar no olho, chega, deu, né? Eu não tô mais aguentando, eu não tô sabendo ler, eu vou daqui um pouco chegar ao ponto de te bater, então vamos parar por aqui antes, Exatamente. Né? Dizer pra criança que é mais tu que tá sem paciência e tu tem o teu limite do que realmente ela merece apanhar. Exatamente. Eu duvido, eu sempre trouxe aqui nos programas, enfim, eu duvido que se uma criança tá incomodando, tá fazendo algo que a gente não queira, se tu largar tudo, ir lá conversar, brincar, interter ela, se ela não tira do foco, né? Tira do foco. Porque é uma forma deles chamar atenção, né? Exato. Quer dizer, eles veem assim que os pais estão ali correndo, eles chamam uma vez, eles pedem, eles estão com as necessidades deles. Eles têm necessidade. E a gente nem sempre, claro que por isso que quando a gente tem os filhos mais cedo também e trabalhando fora, a gente esquece um pouco disso. Eles fazem parte da vida da gente, mas é aquela correria, então realmente a gente não percebe, às vezes, a necessidade deles. Eles só querem um pouquinho de atenção, né? Então, baixar, até às vezes pra gente baixar mesmo, né? Tá, tipo, vamos sentar um pouco, mas a gente não percebe isso. Infelizmente, a gente tá nesse ciclo ali, e vai o grito, e vai a ameaça, e eu vou te xingar, eu vou te bater, eu vou te botar de castigo, e assim vai, né? Eu acho que pra minha filha foi um pouco, como ela é mais velha, e eu tive ela mais nova também, eu acredito que eu fui mais rígida com ela, bem mais, do que com o meu segundo, que eles têm 10 anos de diferença. Eles têm uma boa diferença. É quase 2 filhos únicos, né? É verdade. São 2 filhos únicos. É verdade. Então, assim, a criança, além de ser 2 filhos únicos, é menina e menino. Gêneros diferentes. Então, eu acredito que eu fui muito mais rígida com a minha filha, em função de eu viver um momento muito mais estressante, né? Muita coisa para fazer. Então, às vezes, que nem eu tava dizendo, era aquela coisa do horário da escola e tal, aí eu puxava a orelha, porque ela não me obedecia às vezes. Não! E aí o sapato não tá bom, e alguma coisa que incomodava, e aí eu tinha que, às vezes, dar uns puxãozinhos de orelha, né? Ela diz até hoje. Ela fala. O puxãozinho de orelha funcionava, né? No hoje, momento. Não precisaria, né? É verdade. Mas no momento, assim, era o que eu tinha que fazer. Então, aconteceu, foi, né? Mas, e já com o filho foi diferente, realmente eu nunca precisei. Ele era também mais calmo, ele era um pouco mais tranquilo, e eu talvez estava mais noutra tranquila, etapa, né? noutra etapa da vida, né? E cada filho, mais eu madura. Acho que representa uma coisa pra gente também, porque eu tive os 2 juntos, os mais velhos são gêmeos, né? E eu tinha muito mais paciência com o menino do que com a menina. Tu acha que isso é real, que as meninas são mais do pai e os meninos mais da mãe?
Eu acho que sim, Marga, até porque a gente se identifica mais com as meninas. Compete. E eu acho, compete, mas Sim, ao mesmo isso. tempo, assim, tu sabe da capacidade dela, porque tu é menina, tu é mulher, e eu acho que tu cobra mais até. Não porque assim, o filho menino é o filhinho da mamãe. Não, não é isso. É porque a gente realmente sabe se igualar. Né? Mesmo elas sendo crianças, mas a menina a gente tem uma relação mais, ela é um reflexo da gente. Ela é nosso reflexo, Ela exatamente, a gente sabe, a gente né? exige dela porque a Isso. gente quer que ela fique perfeita, Perfeita. que ela seja filha perfeita, Perfeita, né? perfeita. Aquilo que a gente não é, né? Aquilo que a gente não Não é mãe mas perfeita. parece que sim, né? E a gente quer que o filho dos dois, na seja verdade, até né? porque existe uma cobrança muito grande social também, né, Zane? Sim, existe. As pessoas cobram, tu não educou bem essa criança, olha o que tu fez com essa criança, né? Olha, então a gente tá sempre naquela exigência, naquela culpa, querendo acertar demais, e às vezes isso nos tolhe a espontaneidade e a paciência, às vezes até. Mas bloqueia também até eles, né, Marga? Porque muitas vezes eles ficam tão tímidos, assim, com aquele medo de enfrentar algumas coisas. Ameaças, até falar, né? Assim, não é? Até Quando falar. a gente ameaça eles, quando a gente educa com ameaça, pelo medo, a tendência é eles se criarem mais tímidos e inseguros. Exato. Né? Porque é por causa da cobrança, né? Exato. Não vai, não faz, não tá certo. Se comporta. O medo de errar. Né? O medo de errar. Se comporta, porque aqui tu não pode se mexer muito. Nós vamos em tal lugar, mas tem que se comportar, não pode ser correndo, não pode mexer nas coisas dos outros. Ok. Isso é uma coisa natural, né? Sim. Tu tá na casa dos outros, Sim. enfim, ou em algum ambiente. Mas vai lá e mostra o objeto. Exato, vai lá e mostra, tá na casa dos isso. outros, mostra, segura tu na mão, né? E deixa a criança explorar, ela tá explorando. É coisa de criança, né? O nosso programa correu muito rápido pro meu gosto. Nós estamos no final já. E então, Zane, nós tínhamos muito mais coisa para falar. Tinha mesmo. Né? E a gente vai ter que terminar. E eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem para nossas mães que estão acompanhando o nosso programa até aqui, nesse dia tão especial que vai ser o domingo. Bom, então eu quero desejar assim, um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mães. Eu fico sempre emocionada quando eu falo das mães, porque assim, eu tenho uma referência muito boa, né? Porque eu tenho minha mãe, minha avó era muito forte também. Que idade a tua mãe tá? A minha mãe está com 89. Meu Deus, e ela é uma mãe ainda firme, ela tem as forte. limitações da idade, mas assim, ela ainda tá muito... ela se preocupa ainda com a gente, ela espera a gente pro cafezinho. Olha. É muito querida. Então, assim, tem uma mãe, uma referência muito forte, né? E aí já remete até o medo de perder, né? Quando a gente chega nesse tempo aí, a gente já começa a Mas eu quero agradecer demais de estar aqui, do teu convite, tá? Eu acho que foi uma conversa muito agradável e desejar realmente um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mães, independente da idade, né? Que tem as mães novinhas, as mães mais velhas, que seja um domingo bem gostoso com seus filhos. E assim, que o coraçãozinho de vocês fique tranquilo em relação à educação. Fique tranquilo. Como eu disse antes, deixa fluir algumas coisas que é muito mais satisfatório do que tanta cobrança. Não se cobrem tanto. Isso. Abracem, beijem seus filhos, que o carinho e o amor não é demais. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora e um feliz Dia das Mães a todas nossas mães, a todas aquelas que acompanham o nosso programa e todas as mães, né, que todas merecem. Que a gente seja suficientemente boa. Já tá bom. Um abraço e um beijo no coração de todos.